Olá, amigos e amigas da Record News, do Sistema Imagem de Comunicação, da TV Candelária de Porto Velho. Nós estamos começando com o apoio da Santo Antônio Energia, mais um Papo News. E hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a visita do turismólogo, jornalista, pesquisador de imagens da nossa história, o Ivo Feitosa Filho. Uma indicação do nosso querido amigo Francisco Lemos, lá do site Gente de Opinião. Sérgio, você precisa bater um papo no Papo News com Ivo Feitosa para que ele mostre e comente as imagens que ele tem pesquisado e meticulosamente catalogado no seu acervo pessoal. Então, bem-vindo, Ivo. Gostaria de saber como é que você recebeu o convite da produção do programa para mostrar esse seu trabalho e comentar aspectos importantes da sua vida e do seu idealismo. Muito obrigado pelo convite. Também eu quero aqui fazer um agradecimento especial ao Chico Lemos, que já há cerca de 9 anos ele me deu essa oportunidade lá no site Gente de Opinião, onde eu tenho uma página com imagem denominada Imagens Históricas, onde eu divulgo imagens históricas do estado de Rondônia, daqui de Porto Velho, com uma conotação sempre mais direcionada aos aspectos turísticos, culturais, também dentro da minha formação, né? Isso, e também a parte social, clubes, acontecimentos, pessoas físicas que se destacaram dentro da nossa história. O Ivo Feitosa é rondoniense, nasceu às margens da estrada de ferro Madeira Mamoré, no distrito de Abunã. Isso. O que seus pais faziam lá na época do seu nascimento? Sim. Papai foi o primeiro telegrafista em Abunã. E minha mãe trabalhava como professora, e lá eu sou o segundo filho de 3, meu irmão, o Rui, que é sacerdote, eu e a minha irmã Lilda, que é pedagoga, né? Depois, papai já com muito tempo de telegrafia em Abunã, as coisas foram mudando, ele teve que vir para Porto Velho, onde ele se aposentou, já que na época era Departamento de Correios e Telégrafos. Isso, ele era telegrafista, na época do aparelho Morse, que poucas pessoas lembram. Exatamente. Depois disso houve a modernização, o fax, Essa é uma profissão que eu acho que nem existe. Não mais, existe, eu creio que não, sabe? Não se sei hoje. Está em extinção, né? Eu não sei nem se hoje existe mais telegrama. Isso, porque no código Morse eu acho que não. Hoje o telegrama é fonado, né? Tem essa facilidade, né? Mamãe, como professora aqui em Porto Velho, ainda atuou em várias escolas, grupos, foi diretora da Escola Samaritana, foi diretora no Areal, no Getúlio Vargas, trabalhou na escola do Padre Mário, no Areal, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, e aposentou-se também, né? E hoje nós estamos os 3 irmãos. Só para deixar registrado o nome do teu pai e o nome da tua mãe. Papai Ivo Alves Feitosa e a mamãe Alzira Moreira Feitosa. Muito bem, falecidos. Já são falecidos. Eu quero destacar também, Sérgio, que a mamãe, como professora, nós temos como filho um orgulho em dizer que a mamãe pertenceu à primeira turma de professoras no colégio, na época, escola normal, rural, Nossa Senhora Auxiliadora. Primeira turma de formandas de professora, isso no ano de 1940. 1940. Você tem até o quadro de formatura? Tenho o quadro de formatura dela. Em 1980, quando essas formandas eram 8 moças, quando fizeram 50 anos de formados, a Câmara, aqui os vereadores, eu não me lembro quem idealizou, ela receberam o título de Amiga de Porto Velho. Professora mamãe Alzira Feitosa, professora Aurélia Banfield, a professora Maturina Cavalcante, ainda as 3 que sobreviveram na época, em 80, e veio uma freira, uma salesiana, se eu não me engano morava em Manaus ou no Maitá. É essa foto aí que vocês estão vendo aí, dessa solenidade. Isso, ela foi professora dessa turma. Então, para você ver a importância dessa primeira turma de professoras. Ainda na época existia uma freira que foi professora delas. Dessa turma. É realmente um resgate muito importante. Aí vocês vieram morar em Porto Velho? Viemos morar em Porto Velho. E se localizaram exatamente em ali na Prudente de Moraes, onde hoje é o TRT,
E nós passamos algumas décadas. Era perto do trabalho do papai, que era nos Correios. Mamãe trabalhava no Areal. Eu estudava no Colégio Dom Bosco. Meu irmão, logo em seguida, foi embora. Ele estudou em São João del Rei, já nessa parte de formação sacerdotal. E quando ele resolveu ser sacerdote, assumir a sua vocação, como é que a família reagiu aí? Eu acho que minha mãe torcia por isso. Foi? Mamãe era sempre, talvez pela formação que ela teve também com salesianos. Certo. E ele teve assim muito incentivo do bispo, do padre Emílio, do padre Mário e outros padres também. E hoje ele vive muito feliz. Eu acho que era a vocação mesmo que ele procurou. Hoje ele responde pela cúria, na ausência do Dom Esmeraldo, que é o bispo, né? E faz alguns trabalhos. Já tem uma certa dificuldade de locomoção por alguns problemas de saúde. Mas está bem, graças a Deus. Muito bem, vamos retornar aí ao seu período de infância e de adolescência. Quais eram as diversões de Porto Velho que ofereciam para a turma naquela época? Nós tínhamos o principal, a gente esperava ansiosamente o domingo, para a primeira sessão no Cine Resc. A primeira sessão? A primeira sessão, às 19 horas. 19? Tinha o matinê, aliás, tinha o matinal no Cine Brasil. O vesperal no Resc, às 16 horas, e às 19 horas tinha a primeira sessão. A primeira sessão era mais frequentada pela a juventude, a nossa juventude na época, porque nós íamos para a Praça Marechal Rondon, 4h30, 5 horas, e ficava rodando, chamava-se o Futing, né? O Futing. Ficava na praça, a paquera rolava, os encontros aconteciam, e primeira sessão, cinema. Depois existiam também as festinhas residenciais em casas, que eram muito concorridas. Bancrévia Clube, época de carnaval, existia também o Ipiranga. E essa era a diversão. O carnaval era muito bom, porque ainda existia aquela parte de muita folia, sem grandes preocupações de bloco de sujo. Bloco de sujo é uma coisa que está sumindo. Está sumindo. Hoje existem muitas bandas, né? Já entro com abadá, com essa baianizar o carnaval. Exatamente. Existia na época, Sérgio, era impressionante. Na época de desfile, você ficava rodando. Quem tinha carro próprio ficava na praça ali, naquela trajetória, 7 de setembro, pegava José de Alencar, Barão do Rio Branco, e voltava pela Presidente Dutra, esperando a descida dos blocos, que já existia alguma coisa, mas muito, muito simples ainda, certo? Existia o Porto Velho Hotel também, na época, acho que foi a última arrendatária, a Nilce Guimarães, que ela modernizou. Ela antes teve o Juá Palace Hotel, ali na José de Alencar, uma residência. Na parte da garagem ela ampliou para fazer uma boate. E quando ela foi para o Porto Velho Hotel, para essa administração, ela modernizou com uma varanda tropical, onde existiam as taças de sorvete, coisa que era novidade. Novidade, sorvete. Tudo novidade, né? Aqui, novidade. E tinha no próprio Porto Velho Hotel uma boate também, que agora me foge o nome. E eram essas as diversões, mas eram coisas boas. Você tinha oportunidade de sair sem grandes preocupações. E a cidade era calma, zero. Sem muito problema. Sem muitos problemas. Aqui e acolá um caso passional. Era, porque sempre existia, né? Mas a cidade era muito boa, você tinha amizades, você visitava, você recebia visitas. Hoje coisa que eu acho que você não vê mais. É verdade. Fugiu muito essa parte, né? E questão de droga naquela época? Não tinha. Existiam as batidas, né? Aquelas batidazinhas boas. Calcinha de nylon. Né? Isso, tinha uma que leite era... de onça. Tigre de onça. Ah, tigre de onça. Tigre de onça. Tigre de onça? Acho que leite de tigre. Leite de tigre, uma coisa assim, com leite condensado. Exatamente. E fazia uma coisa gostosa e bem docinha. Geralmente nessas festinhas familiares era que... Existia também que servia nessas festinhas familiares, eles serviam em bandejas, eu não lembro, isca. Era as iscas no palitinho ali, um azeitona, um pão, linguiça, as coisas mais ou menos assim. Uma salsicha. Era gostoso isso. Gostoso com a eletrola, né? E a eletrola. Com a eletrola. O LPzão. O LP ali caindo em cima do outro. Isso. E era uma diversão maravilhosa. Todo mundo era muito bom, muito saudável.
Que legal recordar de tudo isso, né? E gibi? Gostava muito de gibi? Não, eu não tive muito essa oportunidade de gibi. Já era mais quando existiam as primeiras sessões, antes se trocava. Gibi, né? Era, exatamente. Já tinha mais essa parte. Ivo, e na parte estudantil? Você frequentou... Eu sempre fui do Colégio Dom Bosco. Colégio Dom Bosco. Sempre foi aluno do Colégio Salesiano. Colégio Salesiano, aqui ainda alcancei onde hoje é a Faculdade Católica, que era o Colégio Dom Bosco, ali ao lado da Catedral, na Gonçalves Dias. E no último ano do ginásio, nós já concluímos o ginásio no prédio novo, onde hoje é, na Almirante Barroso. O último diretor que eu tive de Colégio Dom Bosco era o Padre Hermano Chupi. Fui aluno do Filinto Santiago, que era um nome, um nome português, uma pessoa muito séria, não gostava de usar microfone, ele tinha potência de voz. E foi uma época muito boa, meus colegas eram o José Uchoa. Isso, lembra aí da turma que você... Hoje mora aí, se eu não me engano, ele trabalha na Caixa Econômica em Ji-Paraná. O Sérgio Olímpio, que hoje é meu compadre, ele e a Débora, a esposa dele, eu sou padrinho dos filhos, dos gêmeos, do Chase e do Chairo. Olha, o Sérgio Olímpio é um amigo pessoal que eu tenho aqui, é uma das amizades que me honra muito ter. Ele é muito querido, muito querido. Muito querido. Faz tempo que eu não vejo, mas... A Débora, nós trabalhamos juntos. Trabalhei muito. Aliás, nós três, eu, Sérgio e Débora, na época da Superintendência de Turismo. Nós trabalhamos juntos. Quem mais? A Murila Mora, que está morando em Aracaju. O André Romano, que já é falecido. O Jason Silva, que é médico. Quem mais eu posso citar? O Mugrabi, que é engenheiro florestal, o Edson Mugrabi foi... que é uma inteligência, uma pessoa maravilhosa. E outras pessoas que no momento me foge o nome, né? Mas era uma turma muito, muito boa. O Ernesto Melo. O Ernesto Melo, o irmão dele, o Edson Melo também. O Mário Monteiro, que é médico em Manaus. O Domingos Sávio, que é irmão dele, mora no Rio de Janeiro. Nós éramos uma turma muito boa. Muito unida. Sabe, o Silvio Amorim, que é advogado, era da minha turma também. Quer dizer mas vocês deram muito trabalho para os professores? Não. Nós éramos uma turma boa, sabe? Unida. Até um pouco assim, como quem diz, estudiosa. Era estudiosa, sabe? O que eu lamento muito na parte do Colégio Dom Bosco, porque quando meu irmão terminou no Colégio Dom Bosco, o ginásio, ele teve quadro de formatura, sabe? E eu terminei em 68, o ginásio. E nós fomos os primeiros, eliminamos tudo isso, sabe? Né? Então nós não tivemos mais aquele quadro, aquela formatura bonita, pomposa, que na época era uma coisa glamurosa, a formatura do ginásio, né? Aí foi quebrando, tivemos uma recepção muito pequena na casa do Amurila Mora, ali próximo da Catedral, e foi o que nós tivemos de recordação. E depois, você continuou seus estudos aqui mesmo ou teve que sair? Não, eu saí, fiz o parte do segundo grau em Manaus, no Colégio Dom Bosco, e retornei e concluí aqui em Porto Velho, no Colégio Carmela Dutra. No Carmela Dutra. O magistério. O magistério. Sou professor, né? Professor também, né? Sou professor. Atividades que já exerceu, é o professor. Mas vamos falar agora da tua atividade profissional. Qual foi o teu primeiro emprego formal? Olha, o emprego assim em destaque mesmo foi nos anos 70, mais ou menos, década de 70, que eu fui trabalhar na Sistema Financeiro Continental, que foi a primeira caderneta de poupança que foi implantada em Porto Velho. A primeira caderneta de poupança. Ficava na Presidente Dutra com Henrique Dias, aqui na esquina, na frente no prédio Edifício Rio Madeira era o Bradesco. Lá eu passei 11 anos, entrei como atendente e cheguei até a gerência, por mérito. Foi mesmo? Por mérito. 11 anos trabalhei ali. Para mim, uma recordação que eu tenho muito grande, um dos melhores empregos. Nós tínhamos a matriz em São Paulo, onde eu fiz também treinamento, e nossa parte, tudo era direcionado a São Paulo. E nosso malote era através do Bradesco, onde nós mandávamos cheque nominal da feira do dia, né, que passava para a matriz e dava as informações via telefônica. Você fazia um boletim no final da tarde
e passava via telefone, porque nós não tínhamos outro recurso. Outro tipo de comunicação. De comunicação. Mas foi um emprego muito bom. Depois disso, foi a época que eu fui sair da Poupança Continental, ela ficou caracterizada como Poupança Continental. Era uma agência muito bonita. Sempre assim, com os móveis, todo o design veio de São Paulo, sabe? Todas as agências eram o mesmo design. Então era uma marca dentro da cidade de Porto Velho. E a Poupança Continental, ela patrocinou, na época, uma atriz, a Sandra Breia, que já é falecida, ela visitou todas as filiais da Poupança Continental. Veio a Porto Velho para assinar, dar autógrafo nas cadernetas. As cadernetas era aquela coisa manual. Você chegava, era uma caderneta, tinha uma máquina de contar moedas. As pessoas chegavam com aqueles cofrinhos, né? E você jogava ali dentro e se dava o total na máquina. E a Sandra Breia, nesse sábado que ela esteve aqui, ela fez uma sucesso. A avenida ficou fechada, todo mundo querendo, né? Sabe? Isso era em que ano? A Sandra Breia teve mais ou menos aqui em 78. 78. Recebeu muitos presentes de animais, de arara, e no aeroporto não deixaram ela embarcar com nada. Pois é. Ela ficou revoltada, sabe? Mas foi uma recordação muito boa. Poupança Continental, eu vejo hoje assim como me deu alicerce em termos profissionais. Foi o trampolim. Foi o trampolim. Mas aí, depois você entrou no serviço público? Entrei. Foi quando eu saí da poupança, fui para o governo do estado, na época ainda era território, fui para o Ministério da Fazenda e trabalhava na Codarão. Na Codarão? Na Codarão. Já com o William Cury? Já com o William Cury. Muito bem. William Cury. Então, sinalizando ali que nós estamos concluindo o primeiro bloco do nosso Papo News de hoje, conversando aqui, uma conversa muito agradável com o Ivo Feitosa, relembrando fatos da vida dele e diz respeito também à vida da cidade de Porto Velho. Você fica sentadinho aí que a gente volta em instantes, continuando esse papo aí que ainda vai trazer muita novidade para você. Fique ligado. E estamos de volta agora para o segundo bloco do Papo News de hoje. O nosso papo hoje é com o pesquisador, jornalista, turismólogo Ivo Feitosa. Ivo, então você foi trabalhar no governo do... Já era Jorge Teixeira. Já era Estado? Passou a Codarão já era Estado. Logo em seguida que passou Estado. Isso. Eu fui para lá em 81. Aquele pessoal de dezembro de 81, lembra? Certo. Que ficou ainda a nível federal. Certo? A nível federal. Aí você foi trabalhar na Codarão, passou quanto tempo lá? Eu passei alguns anos, fui depois para a Secretaria de Agricultura. E logo em seguida, na Secretaria de Agricultura, houve uma oportunidade com o governo do Coronel Jorge Teixeira, que dava condições para você sair para fazer cursos prioritários que não existia aqui no estado de Rondônia. Então eu fui para o Rio de Janeiro, onde eu fiz o curso de turismo, já como funcionário. Era uma condição de bolsista, onde eu concluí o curso, depois fiquei alguns anos no Rio e retornei. E estou por aqui ainda, fui trabalhar na superintendência. Por que você teve essa inclinação para fazer o curso de turismo? Olha, Sérgio, foi uma coisa assim muito, acho que espontânea que surgiu. Lá na época que eu fiz na Estácio de Sá, já existia um rapaz daqui de Porto Velho que fazia turismo, ele não chegou nem a concluir. E numa das férias aqui ele me passou muitas informações. E eu sempre fui muito de trabalhar com o público. Sempre gostei de atendimento, de fazer pesquisa, essas coisas todas. Eu fui para o Rio de Janeiro, não com esse objetivo, era férias, início de determinado ano, e tentei vestibular e passei. Fui classificado em um lugar, na Estácio, para turismo. E cheguei, voltei, meu irmão trabalhava na Secretaria de Administração, com o Chiquilito S, e através do Chiquilito, era o Teobaldo, aliás, desculpa. Era o Teobaldo. Isso, Teobaldo Viana. E através, com o conhecimento que o meu irmão tinha com o secretário Teobaldo, nós conseguimos que eu fosse passar essa época de faculdade como bolsista no Rio de Janeiro. Isso.
Terminei época o governador Jorge Teixeira ele favoreceu muitas pessoas, muitas pessoas. E hoje estão aí, né, Exatamente. Com sua atividade profissional. E eu só tenho que agradecer. Tive o privilégio de fazer um curso estudando de manhã, sabe, conheci muito da vida do Rio de Janeiro. Minha formação foi mais direcionada em estágio em hotelaria, onde eu tenho assim, uma paixão muito grande em hotéis. Meus estágios sempre em hotéis, conheci muita coisa. Petrópolis, Teresópolis, a vida noturna do Rio de Janeiro, passeio de escuna na Baía de Guanabara, que nós tínhamos como fazer. Você fez turismo fazendo turismo. Fazendo turismo. Exato. Conheci a vida noturna do Rio de Janeiro. O ambiente tarefa. Muito bom. Muito bom. Então eu tenho assim, só que agradecer. Fui muito privilegiado pela minha família e pelo governo que me deu essa oportunidade. Aliás, nós estamos 33 anos de estado do estado de Rondônia e eu acompanhei esses 33 anos aqui, cheguei aqui em 1979. Eu acredito que não existe um quadro técnico profissional em torno do governo como tinha naquela época, de técnicos altamente gabaritados do governador. Ele soube reunir, trazer de diversas partes do Brasil. Exatamente. E alguns ele fez como fez com você, mandou se especializar para depois vir trabalhar em benefício do Estado. E eu lamento muito, sabe, até hoje. A maior parte desses técnicos se desiludiram, foram embora de Rondônia. E hoje a gente está aí tendo dificuldades para reunir pessoas capazes de elaborar projetos. Eu sei que existe muita gente boa de lá para trás. Existe. Mas me parece que naquela época era uma turma que realmente sabia. Na época, Sérgio, que eu trabalhei na Superintendência de Turismo, já estou com 5 anos de aposentado, eu tiro meu chapéu em termos de técnica a Débora Cavalcante, que também é bacharel em turismo. Também. Eu tive como superintendente o Paulo Haddad, que é outra pessoa na parte de marketing altamente capaz, certo? Então são pessoas que precisam de oportunidades. Não sei qual hoje a intenção. E a Débora como técnica, o Paulo Haddad como empresário, como agente de viagem, qual a condição de retornar. Mas são pessoas que deixaram história. Eu me lembro do discurso agora recente de posse para o seu segundo mandato, do governador Confúcio Moura. Ele disse que ia fazer uns cortes, ia ser muito austero nessa questão de seminários. Eu lembro dessa parte também. E ele falou, olha, nós temos muita gente boa perdida nos corredores dessas secretarias, que são formadas, pós-graduadas, alguns doutores, mestres, que estão subaproveitados, esquecidos. Hoje você vê, a gente voltando um pouquinho, tem a Sandra Castiel. Pois é. Certo? Que tem uma história. A mãe dela foi secretária de educação, na época era a divisão de educação. Já esteve aqui no Papo News. Exatamente. É uma pessoa, ela é linguística, sabe? Aí a gente vê pessoa capaz na área de educação, pessoa que conhece a história de Rondônia. Tem raiz. E além de conhecer, respeita e tem compromisso. Tem conhecimento técnico. De causa. Aí eu digo, gente, cadê essas pessoas? Sabe? É uma interrogação, né, Sérgio? Hoje você está aposentado do serviço público. Graças a Deus. Aí foi depois que se aposentou que você começou a se interessar, a fazer essas pesquisas? Não, foi na época que eu estava trabalhando. Eu comecei a fazer uns artigos e colocar, através do Silvio Santos, o Zé Catraca, ele colocava na página dele. Foi através do Silvio Santos. Então ali começou a fazer algum artigo sobre monumentos históricos, culturais, mais direcionado para o turismo. Aí foi quando eu comecei a trabalhar fotografias, em busca, fazer garimpagem com pessoas, álbuns antigos, sabe? Garimpagens, esse é o termo. Exatamente. Porque o acervo oficial dessas imagens no governo praticamente inexiste, né? Eu desconheço. Na época que eu trabalhei na Setur, nós não tínhamos um acervo fotográfico, não sei hoje. Eu lamento não sei muito. Olha, eu fui diretor de comunicação do Jerônimo Santana. Naquela época existia, lá na DECOM, antigamente chamava de DICOM, da DICOM, existia algum acervo. Eu saí e ficou lá. Agora hoje você procura esse material, olha, fotografias, vídeos de solenidades presididas e comandadas pelo então governador Jorge Teixeira, que se perderam, ninguém sabe onde foi parar. Se perderam. Eu fui
diretor de jornalismo da TV Nacional aqui, da Rádio Obras na época. Fizemos uma cobertura daquela inauguração da BR-364. A gente produzia tanto material em vídeo, mas só que as fitas, antigamente eram as fitas, o matinho desse tamanho, né? Uhum. E era uma dificuldade você encontrar aquelas fitas, muito caras. Então você gravava a solenidade, não tinha como fazer um backup de um registro, porque você pegava aquela fita e ia utilizar num dia, no outro de manhã já estava zerado para começar a ser reutilizado. Então nós perdemos muita coisa, material de registro dessa fase importante da nossa história, que foi a transição de território para Estado, né? Para Estado. Eu consegui E aí, você vai ter que bater então em porta de particulares. Particulares, fui. Eu, numa dessas viagens, eu gosto muito de viajar. Estou dentro da minha formação, certo? Hoje eu fico muito tempo também em São Paulo. Adoro aquela cidade. E numa dessas viagens de férias, eu, em Natal, consegui um vídeo que está hoje, inclusive eu passei para o Chico, lá do Gente de Opinião, Chico Lemos, sobre a inauguração da BR, lá no Trevo do Rock. Essa solenidade que você citou. E outras coisas que a gente perdeu, Sérgio. Nós perdemos os monumentos históricos maravilhosos que nós tínhamos lá no Trevo do Rock. Pois é. Lembra? O relógio da Globo, que foi doado em 2000, no ano 2000. Com tanta festa, com tantas pessoas que vieram. O monumento dos pioneiros, que olha o que eu já batalhei procurando, até através do jornalista Antônio Queiroz, sabe? Para a gente procurar saber onde está. Aí existe uma pista, depois se perde. Ninguém sabe onde está. Aí eu te pergunto, cadê o relógio da Globo? Ninguém sabe. Todas as capitais existe o relógio da Globo. E o nosso foi perdido. Um monumento, né? E aí, você hoje tem catalogado aproximadamente quantas imagens? Olha, existe assim, hoje eu estou até mais um pouco parado. Porque eu vejo assim, quando eu iniciei esse trabalho, não existia Facebook. Então, algumas pessoas até criticaram, você só coloca fotografias antigas, mas é o trabalho, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu melhoro, vou para Photoshop, melhoro a fotografia, tiro o risco, uma restaurada, sabe? Então, hoje com o Facebook perdeu muito. Mas eu já tenho aproximadamente umas 4.000 a 4.500 fotografias. Você nunca pensou em reunir, mesmo sendo de acervos particulares, devidamente autorizado pelos proprietários dessas imagens, de fazer uma publicação, um livro com... O nome já está aí. Sim, Imagens da História. Imagens da História. Exatamente. Existem fotos inéditas, Sérgio, sabe? Baile das Debutantes, primeiro baile das debutantes do Bancrever Clube, que foi idealizado pelo professor Leôncio Cunha, e depois houve uma continuidade. Fotografias de misses, concursos de Miss Rondônia, desfile militares, inauguração de festas e mais festas que ocorreram, pessoas físicas. Mas eu fiz em 2000, mais ou menos há uns 4 anos atrás, eu com uma amiga minha, Maria do Rosário, comecei a fazer um anteprojeto. Uma publicação de um livro. Uma publicação. Fiz uma escolha, uma catalogação aproximadamente de 150 imagens. Todas com texto bem sutil, mostrando a época. Foto-legenda, né? Exatamente. Tudo explorar mais a parte fotográfica. Mas a fotografia, que a imagem já dizia tudo. Já diz tudo. Então o que eu tive foi decepção. Foi mesmo? Foi decepção. Procurei. Não encontrou apoio? Não encontrei apoio. Sabe? Nem institucional e nem comercial? Não. Apoio de ninguém. Eu fiquei muito decepcionado. Eu fico triste, viu, Ivo, de ver um depoimento desse, porque eu venho sentindo na pele já há algum tempo, assim, a tristeza de ver o descaso e o descompromisso com a nossa história por parte de alguns dirigentes nossos, de instituições públicas e de instituições privadas. Exatamente. Eu tive um desgosto uma vez, que eu tive na Fiero durante algum tempo na assessoria de imprensa. Fizemos 2 caravanas para a saída do Pacífico, reunimos um acervo de material muito importante durante aquela expedição, as 2 inclusive, e depois que eu saí de lá, entrou uma nova diretoria e uns 3 ou 4 meses depois, eu ia passando ali pela rua, a Rui Barbosa, né, onde fica de Golândia, e vi
todo aquele acervo despejado no lixo. Despejado no lixo. Quer dizer, um descompromisso total, um desrespeito total com um acervo que depois, já agora na gestão do empresário Denis Baú, a Fiero andava atrás, batendo de porta em porta atrás de fotos daquela caravana, da primeira caravana da saída do Pacífico, e não encontrava, mas estava tudo lá e jogaram no lixo. Quer dizer, não foi na administração dele, mas foi em administração. São pessoas que não dão importância à história. E até os sucessivos governos que nós estamos tendo aqui, de lá para cá, né? Nós não vemos uma preocupação dele dizer, não, pelo menos o meu, eu quero que fique registrado aqui, não tem nem essa preocupação. Aí o outro entra, muda você tudo. Hoje deve ter encontrado essas dificuldades. Nós conversando aqui no intervalo, você estava dizendo, você vai em qualquer órgão público desse atrás dos anais, atrás de fotografia, de solenidade, de posse, de alguma coisa, não existe. Não tem. Eu desconheço. Na minha época, na Superintendência de Turismo, até a época que eu saí de lá, 5 anos atrás, nós não tínhamos um acervo. Isso As fotografias que nós temos, né? São todas fotografias que o Machado, fotógrafo oficial do governo, são acervos particulares. Exatamente, ele tem o acervo deles. E ele passa para o governo. Né? Então são coisas que a gente procurava, de congressos, de ABAV, de encontros em seminários internacionais que a Superintendência participou várias vezes. Ninguém tem mais nada. Hoje eu desconheço, sinceramente. Se hoje tem, eu não sei, mas da minha época. E nós estamos formando um grupo de pessoas, e do qual certamente você terá necessariamente que fazer parte, que estamos trabalhando pela criação de um museu da imagem e do som aqui no estado de Rondônia, que é para preservar justamente essa nossa história. E eu fico muito triste quando eu vejo que um trabalho como o seu não é reconhecido, ao menos para consolidar numa publicação, pelo menos essas fotografias que você já conseguiu. Exato. Porque você publica um livro, tira aí 2.000, 3.000 exemplares, já dá uma perenidade naquelas fotografias, porque já parte da vida. Isso é parte de acontecimentos, são coisas que todos nós vivenciamos, sabe? É como a Estrada de Ferro, que eu vivenciei, eu andei nessa composição, sabe? Tive o prazer de andar nessa parte histórica, né? Hoje eu faço parte de um grupo, nós somos em 8 pessoas, todos daqui de Rondônia, sou eu, a Tânia Gondim, a Tânia Otto, o André, irmão da Tânia Otto, o Álvaro Paraguaçu, com a Ângela Siqueira, e está faltando a Zeca e a Regina Bidenot. Nós procuramos inclusive nós fizemos uma festa ano passado, em julho, no Ipiranga. Conseguimos resgatar um pouco do clube que até então estava um pouco apagado, sabe? E nós estamos trabalhando mais ou menos em cima de um resgate também, sabe? Porque se nós daqui não fizermos, eu acho que vai ser difícil. Os nossos governantes, pessoas que chegam, que não tem certo... Eu não digo nem conhecimento, interesse talvez, sabe? De procurar fazer aquilo que nós já passamos, sabe? E a história que nós vivemos, sabe? Esse grupo nosso, a gente está procurando fortalecer cada vez mais para que aconteça. Para que aconteça, não só como festa, mas para ter uma parte histórica. Sabe, agora como houve aí na associação com o William Martins, que lançou o Resgate da História lá no prédio lá da prefeitura ali, né? Sim. A antiga prefeitura. Quer dizer, para ela, aquilo ali foi um trabalho lindo, que ele fez, um trabalho de pesquisa. Consolidou numa publicação. Nossa, e ele fez aquilo em 6 meses, sozinho. Um trabalho de pesquisa lindo. As páginas todas coloridas, diferenciadas de uma história para outra, sabe? Perfeito. Mas ele teve um apoio muito grande da Câmara, né? São essas coisas que eu não consegui. Ainda não teve a oportunidade. Mas a gente chega lá, não perca a esperança. Isso, vamos continuar batendo nessa tecla, que uma hora eu tenho certeza que pela importância desse trabalho e também pelo volume, né, de informações, você sabe lá o que é... Sérgio, a gente vê assim, a gente vê hoje assim, o Facebook, ele dá facilidade para você. É uma mídia digital. Exatamente, qualquer pessoa vai lá, é mesmo que uma página social. É o que eu estava falando sobre essa proposta da imagem, do Museu da Imagem e do Som,
Ele não precisa ser um prédio físico, suntuoso. Vamos começar no virtual. A gente faz uma imagem, um museu de imagem e do som, virtualmente, que não tem tanto custo assim. Pelo menos para deixar consolidado e ir criando volume, trazendo pessoas, cada um fazendo a sua contribuição. Eu vejo assim, de repente também, a gente tem um acervo. É como eu te falo, não é uma página social, mas hoje uma coluna social, ela tem um valor. Tem. Porque quem vai, por exemplo, a Marlene Rolim, Ciro Pinheiro, que são pessoas altamente... Imagine o acervo particular dessas pessoas. Exatamente. O que não tem? São deles, são eles que foram lá e fotografaram, sabe? Então são pessoas que ele tem aquela página e ele coloca quem ele acha que pode ser colocado ali, para ser visualizado através do jornal. O Facebook não, você vai lá, tira uma foto, pá, qualquer pessoa sai. Então existe uma diferença. A parte minha de imagens históricas, o acesso que eu tive no início, hoje eu já não tenho tanto, devido ao Facebook. Mas é a globalização. A gente tem que acompanhar. Vieram para o Facebook também, né? O Gente de Opinião está todo lá. E os amigos de Porto Velho. De Porto Velho também nós temos lá o nosso grupo. E a gente está fortalecendo, né? Vamos agora, início de ano, sentarmos novamente, ver o que é que se programa. São pessoas daqui, pessoas que têm interesse para continuar esse trabalho, certo? Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Esse é o Papo News. Eu estou conversando hoje com o Ivo Feitosa. Fique sentadinho aí que a gente volta em instantes com mais novidades para você. E estamos de volta com o Papo News, terceiro e último bloco. E o nosso papo é assim, viu, Ivo? Quando está ficando bom, já está quase na hora de terminar. Televisão. Mas é isso. Vamos aproveitar esses minutos finais para conhecer um pouco do seu acervo. Você trouxe aqui uma bateria de fotos importantíssimas que retratam aspectos da nossa história e da nossa gente. E eu quero começar aqui com essa foto da Suzana Vieira, né? A Suzana. A Suzana Gonçalves ou é Suzana? Suzana Vieira. Suzana Vieira. Não, Suzana Gonçalves. É a Gonçalves, que mora aqui é a Gonçalves. É a Gonçalves. Você desculpe. Então ela está aqui nessa foto, isso aqui é lá na Supermama? No início da Supermama. Isso é o primeiro filho dela que está com ela. Certo. E ela estava gestante da Scarlett, que é conhecida hoje como Alete. Que é essa que está nessa outra foto no com hotel, ela aqui, já no hotel. Já no hotel. Samaúma. No Samaúma. No Samaúma. Isso mesmo. Beleza. Suzana chegou aqui nos anos 70, década de 70, sabe? Muito bem. E essa outra foto aqui, com essa rapaziada aqui? Tá, isso aqui são meus colegas de colégio. Vamos aqui. Carlos França, André Romano, Ernesto Melo, Edson Mugrabi, Ivo Feitosa e Gilvan Ranceli Ramos. Isso. É a turma do colégio. Turma do Colégio Dom Bosco. Perfeito. E continuando aqui no giro, tem uma construção aqui. O que é isso aqui, essa construção? Isso é da hidrelétrica, já aqui em Santo Antônio. Já é recente, é no início. É uma foto mais recente, né? E essa aqui do baile de debutantes, né? Vamos ver qual é a foto. Essa aqui do baile de debutantes. Ah, tá. Isso é no Bancreve, no ano de 1959. O professor Leôncio Cunha, que está aí presente, que foi o idealizador do baile das debutantes aqui Esse em Porto Velho. Foi um dos primeiros bailes? Foi o primeiro. O primeiro baile? Primeiro baile de debutantes. Tinha todo aquele ritual. Nossa, troca de sapato, como você vê aí, né? Aqui eu estou vendo aqui o quadro de formatura da sua mãe, né? Exatamente. Esse quadro de formatura do ano de 1940, da Escola Normal Rural Nossa Senhora Auxiliadora. Hoje, Instituto Maria Auxiliadora. Aí está em pouco visível, né? Mas eram 8 formandas. 8 formandas. Onde estava minha mãe, Alzira Feitosa, professora Aurélia Banfield, Iracema Cavalcante, Maturina Cavalcante e Cristina Courindos, que é viva ainda, mora em Belo Horizonte. Eram 8 formandas. E esse aqui é o aeroporto do Caiari? Caiari, lá na Farquhar. A frente dele era na Farquhar. À frente do aeroporto, né? Arquitetura arqueada. Muito bonito. Era uma residênciazinha mínima, um prédiozinho mínimo, uma sala somente. Sabe? Aqui você trouxe também uma foto da igrejinha lá, que foi restaurada de Santo Antônio. É essa aqui, essa igrejinha? Essa daí foi. Ela foi construída, o Quinto Beck demoliu ali na frente, do lado do Clube dos Oficiais. Mas essa foto é da antiga? Não, essa já é da primeira, dessa construção atual. Construção atual, que ela ficou em outra localização.
trouxe uma composição aqui das fotos dos relógios, né? Isso, exatamente, é o prédio do relógio. Da estrada de exatamente. E aí, Sérgio, embaixo tem essas três senhoras com uma freira. Isso foi no ano de 1980, quando a Câmara de Vereadores homenageou aquela homenagem, né? A todas elas, as formandas. Ali em cima está os globais, na época do Médio Maria. Lá em cima, a Ana Paula Arósio, né? Isso. Com o Juca de Oliveira. Juca de Oliveira, exatamente. Lá na frente do Vila Rica, onde eles estavam hospedados. Essa de cá do CPA, essa foto foi feita pelo meu amigo, que é fotógrafo maravilhoso, o Murilo Valente. Muito bem, e essas três moças aqui de biquíni? Isso é 1972. 1972. Concurso de Miss Rondônia. A primeira é a Hermínia Salles, que é conhecida como a Mimi. Mimi, a do meio acho que é Estela Alencar, não me lembro, acho que é Estela. Certo. E a terceira, Cátia Fernanda Murim, que foi na época, 72, eleita como Miss Rondônia. Beleza, isso tudo está no seu acervo. No meu pessoal. acervo, tudo. E essa história da Made Maria, não ficou nada, Não né? ficou nada. Vieram aqui, fizeram... Não ficou nada. Eu lamento minissérie... assim demais, sabe? O governo do estado, na época, teve um gasto bem volumoso. Houve recuperação de trilhos, de dormentes, para a máquina poder se deslocar, onde houve lá perto de Abunã a locomotiva realmente nos trilhos, acionada em tudo, né? Isso. E a Globo fez aquele set de filmagem com piano, com a Ana Paula Arósio, aqui na Cachoeira de Santo Antônio, onde existiu a queda do piano, né, na cachoeira. E outras coisas importantes. E eu vejo assim, Sérgio, que não houve, não sei se a palavra seria essa, falta de interesse, mas é o que eu vejo como profissional. Certo? Nós não temos uma recordação do set de filmagem, tanto é que o governo do estado e a Rede Globo não teve o interesse de editar. Não existe um CD e um DVD sobre essa história. Exatamente. Não existe, não tem. Porque só o Médio Maria... Quem assistiu, quem gravou. Exatamente. Quem gravou. Eu, graças a Deus, tenho. Isso está dentro do meu acervo pessoal também, certo? Perfeito. E essa gurizada aqui? Isso aí é do Colégio Dom Bosco também. É minha turminha. É a tua o Edson, o Mugrabe, o Edson Melo, o Flávio Silva, pessoas nossas. Ali o Padre Mário, que foi o idealizador da Basílica Nossa Senhora de Fátima, lá no Areal, né? Que deixou aqui uma grande história. Uma parte muito bonita que ele fez, um salesiano, que vão sendo esquecidos, né, Sérgio? Verdade. Vão sendo esquecidos. Mas que deixou uma história muito bonita aqui. Esse aqui, nesse Jeep aqui, é um desfile? Isso é um 7 de setembro na Presidente Dutra, ali próximo aos Correios, quase em frente aos Correios. Ali do lado do mercado, atrás um colégio, e na frente o Coronel Godoy e o Coronel, que era governador Marques Henriques. O Marques Henriques. Passando em revista. A tropa, né? A tropa, Aqui uma foto do descaso, né? Do desbarrancamento aqui das margens. A erosão. Exatamente. Essa foto eu fiz aproximadamente há uns 3 meses. Certo. Coloquei na minha página, já estava desse jeito. Agora essa semana nós tivemos notícia de que já estão fazendo os devidos reparos ali, né? Essa foto foi publicada. Não sem antes haver uma determinação, uma recomendação do Ministério Público. É lamentável, né? Lamentável. Está aqui também os vagões, né? Totalmente abandonados. Abandonados no meio Totalmente abandonados. Esse é o tratamento que se dá a um patrimônio histórico como esse. Isso aí é doído para mim ver uma situação dessa, sabe? Você que andou nesses vagões. Vivenciei isso aí. Isso é um carro de passageiros. Um carro de passageiros. Está jogado lá, sabe? E aqui o novo teatro. Exatamente, está lindo, depois de quase 2 décadas, né? Exatamente. Foi inaugurado. Palácio das Artes, está muito bonito. E vamos ver o que é que se vem pela frente, né? Nós temos aqui que acontecer. Porto Velho tem que voltar a acontecer, sabe? Sair da margem da mídia negativa e voltar a ter coisas favoráveis, coisa que te dê orgulho de morar em Porto Velho, o que não está acontecendo.
Pois é, rapaz, o Sérgio Pires diz muito isso. Aqui já teve de tudo, né? Já teve um melhor carnaval, já teve um melhor futebol, né? Até a política era uma política até boa. Mais decente, né? Mais decente. E infelizmente aqui você tem um ângulo você trouxe um ângulo aqui das 3 caixas d'água. As 3 caixas d'água. Essa fotografia? Isso ali é tirado ali do Palacete Rio Madeira, que hoje é o hotel de hóspede, hotel de trânsito do Quinto Beck. Do Quinto Beck. É. Perfeito. E essa igrejinha aqui? Isso é a igreja Santa Terezinha em Vila Murtinho. Ah, em Vila Murtinho? Vila Murtinho, lá próximo de Guajará-Mirim. Que também a enchente de 2014 aconteceu aí, né? E esse sacerdote aqui? Esse é o padre Hermano Tchup, um alemão, já é falecido. Foi o último diretor da minha época do Colégio Dom Bosco, salesiano ele. Muito bem. Aqui nós temos uma turma aqui Turma de 1968, onde eu faço parte dessa turma. Aí está toda a 4ª série do ginásio, do Colégio Dom Bosco, com o padre Hermano ali no fundo. Isso. Toda a turma de 68. Essa foto foi tirada onde? No Colégio Dom Bosco, lá na Almirante Barroso. Na Almirante Barroso. Beleza. Ivo, nós temos aqui ainda um mix de fotografias. Isso aí eu fiz ano passado, em homenagem ao Dia dos Pais. Procurando homenagear pessoas amigas que são pais e têm uma história. No centro é Edson Mugrabi, que eu tenho um carinho muito grande por ele e a família dele. Embaixo está esse aqui, o Mágio Lobo, que é uma pessoa altamente querida. Lá do outro lado, o Ivo Márcio com os filhos, Ciro Pinheiro com os filhos. Vai dando uma olhada aí. O Paulo Gundim também aqui, exatamente, é o Paulo Gundim. É uma homenagem que eu fiz ao Dia dos Pais, ano passado. Isso foi publicado Foi na minha página, está no Gente de Opinião. E aqui ainda 2 fotos, né? Do aeroporto Caiari. A parte do espaço do aeroporto, pátio, uma pista. É. E uma aeronave aí, né? Essa é uma pequena amostra do acervo que, ao longo de todos esses anos, o Ivo Feitosa vem juntando nesse trabalho de garimpagem. De porta em porta, né? No acervo. Ou seja, é impressionante. Eu sempre comento isso com o Chico Lemos, do Gente de Opinião. Ele me recebeu, uma pessoa maravilhosa, sabe? Então, quando eu digo para ele, Chico, será que eu continuo? Aí abre umas portas, me ligo, Ivo, eu estou te mandando isso, sem eu esperar, para dar continuação ao trabalho, sabe? Isso. E as pessoas que tiverem algum acervo dessa magnitude em casa, de importância histórica, porque às vezes as pessoas não imaginam a importância da fotografia. Exatamente. Às vezes você tirou uma fotografia e você está ali num primeiro plano, mas lá no fundo tem alguma coisa de um prédio que não existe mais, né? De uma pessoa que fez parte da nossa história e que está praticamente esquecido. Ali você tem que saber fazer uma leitura. Exatamente. Né? E aí, essas pessoas que podem me procurar através do Gente de Opinião, onde lá tem meu e-mail. Tem o e-mail? Pode mandar fotografia com um textozinho bem sutil. E eu divulgo. Você dá o crédito? Totalmente. Uma coisa, Sérgio, você falou em... Você está no primeiro ângulo. Uma coisa que me chamou a atenção ultimamente, lá vem da 7 de setembro. 7 saindo ali da José de Alencar para Prudente de Moraes. Hoje existe lojas Milas, lojas não sei o quê, e um comerciante, ele deixou a arquitetura exposta. Ele não colocou tapumes. Isso. A arquitetura está lá, o prédio igual, sabe? Não sei o que funcionou. Para você ver que tem pessoas que querem ainda mostrar o que nós tivemos, sabe? Olha, lá em Manaus a briga está feia, porque a Câmara Municipal mandou retirar todas aqueles tapumes. Exatamente. Que estavam... A arquitetura desse prédio, o dia que você passar do lado esquerdo, ela está visível lá, sabe? Coisa linda. Visível. Porque o nosso centro histórico está totalmente acabado, descaracterizado. Hoje a Praça Rondon é camelódromo, a Praça Jonatas Pedrosas, desde a enchente foi ocupada pelos camelôs, nada contra. Mas deveria hoje já ter um outro espaço, que as praças são praças públicas para passeios. Exatamente. Diversão e você não tem mais ali espaço.
Ivo, nosso papo chegou ao final, infelizmente. Eu quero agradecer a gentileza de você ter atendido o nosso convite. Que é isso? O papo está muito gostoso, mas eu sempre faço uma pergunta. Você tem algum desabafo para fazer? Alguma reclamação que você gostaria de fazer publicamente? Olha, Sérgio, pela minha formação, por ser turismólogo, por ser jornalista, por ter vivenciado a época de 2005, quando a Globo esteve aqui fazendo a filmagem do Mês de Maria, é uma coisa que eu tenho assim uma tristeza de hoje não ter nada que recorde o set de filmagem da Globo. É como eu falei anteriormente, é uma história que está perdida, é a nossa identidade histórica se acabando, porque ali ele retratou o quê? O romance do Mês de Maria, né? É verdade. Foi um romance. E cadê? Quem é hoje uma meninada aqui, um colégio que conhece? Eu tive a oportunidade de acompanhar o Anísio Goraeb em uma das palestras dele na Biblioteca Francisco Meireles, e eu citei, Anísio, pergunta sobre o Mês de Maria. Ninguém sabia. Nem ouviu falar. Ninguém sabia, todos os estudantes. Então é uma coisa que eu tenho assim uma tristeza de não ter. Um romance histórico do Márcio Souza. De não ter, né? exatamente, de não ter um registro, não ter ficado um registro. De muitos anos de pesquisa. Exatamente, que foi uma filmagem muito bonita. São 35 capítulos, foi um investimento muito grande e hoje nós hoje ninguém lá. sabe nem onde encontrar. Não tem. A não ser lá na sua casa. Eu tenho. Você falou em Anísio Goraeb, você participa, colabora lá com o programa do Anísio Goraeb. Eu sempre rádio, que estou disponível, eu vou aos sábados com ele lá na Rádio Cultura, ele e o William Martins. Hoje é sábado. Porque hoje é sábado. Programa muito bom. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu é que eu te agradeço. Você tem 1 minuto para fazer suas considerações finais na sua participação aqui no Papo News, que muito nos honra. Eu fico muito feliz em ter passado algumas informações históricas, falar desse meu trabalho, que eu pretendo continuar até quando eu puder. E eu estou sempre à disposição, Sérgio. Sou porto-velhense e te digo mesmo, o meu pensamento é que Porto Velho mude. As pessoas, os nossos dirigentes, se humanizem para fazer de Porto Velho uma cidade mais humanizada. Eu nunca vi uma cidade tão mal amada como Porto Velho. É lamentável, é lamentável. Eu acho que nós temos que resgatar esse amor e a começar pelo devido tratamento com a sua história. Exatamente. E com a sua gente. Exatamente. E eu te agradeço também pelo espaço. Beleza, estamos aqui. Obrigado. Sérgio. Eu sou o Sérgio Melo, esta é a Record News de Porto Velho, TV Candelária, Sistema Imagem de Comunicação, e este é o Papo News. Eu conversei hoje com o pesquisador, jornalista, turismólogo Ivo Feitosa. A gente volta a se encontrar no nosso próximo programa. Até lá.